O banquete de Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos meus. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem, que escrevia defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e o seu joelho batia um no outro. E clamou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os cadeus e os adivinhadores. Então falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esse escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e num reino será o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há um espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos cadeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, e interpretando sonhos, e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel explica o mistério. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Juda, que o rei meu pai trouxe de Juda? Porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha a luz, o entendimento e a excelência, a sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito, e me fizeram saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a interpretação, será vestido de púrpuras e terá cadeias de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá teus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e falhei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, o rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e língua tremia e temia diante dele.
A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montenses. Fizeram comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer, constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhasse o teu coração, ainda que soubesse tudo isso, e te levantasse contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, nem ouve, nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mené, Mené, Tekel, Ufazim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, cortou Deus o teu reino. E acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpuras e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos cadeus, e Dário o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 72 anos. Amém.